seguindo em frente, como eu disse para o Samuel agora há pouco, trabalhando muito para ter sorte na vida, né? É verdade. Bom, o João, quando vem aqui, é sucesso de audiência, de perguntas. Fica uma semana nas redes sociais, pessoas fazendo comentários sobre a vinda do João. Então, se aproveita, faz as suas perguntas, e eu vou fazer algumas aí para iniciar. E até a minha preocupação maior é... Quem sabe o João conta para mim por onde que eu devo andar, entendeu? Aonde nós vamos parar, João, com essa cambada de ladrão em tudo quanto é partido no Brasil e essa instabilidade social, política e etc. O que vai acontecer, João? Olha, Duda, da última vez que estive aqui, para tentar também entender, porque todos nós estamos tentando encontrar um norte, encontrar uma perspectiva, né? Da última vez eu me lembro que eu dividi o Brasil em três, né? Porque eu li isso, não foi de autoria minha. O Brasil da política, o Brasil da economia e o Brasil da Lava Jato. Esses são os três grandes Brasis hoje, né? O Brasil da economia, ele vai andar. Tá, né? A economia ele tem um dínamo próprio, a economia tem essa mobilidade. O país é muito rico, né, João? Exato. Então, a economia se resolve de alguma forma. Agora, se resolve assim, para sair da recessão. Nós hoje estamos, talvez, num momento de estagnação. A recessão talvez possa ter acabado já. A estagnação não interessa para ninguém também, não quer dizer que melhorou, que está bom, que já chegamos no melhor dos mundos. Até porque, para crescer agora, nós precisaríamos ter feito as reformas estruturais, feito as reformas essas que estão no Congresso, investido muito mais no parque industrial, tirado um pouco mais o Estado do peso no PIB, né? Quer dizer, isso tudo é um processo que está começando agora no meio da crise. O que era para ter sido feito no momento de calmaria está sendo feito na crise. Por isso essa sensação, Duda, que você tem, eu tenho, todos temos, de que parece que não há uma saída. Eu acho que haverá uma saída, né? Eu não sei exatamente qual, mas haverá. O mundo da política encerrou um ciclo, o ciclo da nova república. Acabou essa fase, esses partidos que nós conhecemos aí nos últimos, a nossa geração... Não tem mais sentido. Acabou, né? PMDB, PT, PSDB, PP, P não sei o quê. Acabou isso. Acabou, que eu digo, não é que amanhã eles não vão ser eleitos, talvez até elejam ainda um presidente o ano que vem, mas acabou um ciclo, né, Duda? E é preciso renovar. Agora, a pergunta é, que renovação é essa? Aonde... E com quem nós vamos fazer essa mudança que o país precisa, né? João, e o que me preocupa, independente de ser direita, esquerda, centro, as esquerdas não se conformam das mordomias que perderam, né? E estão pregando agitação ainda por tudo, apostando no caos, apostando no pior ainda, né? Eu concordo com você, a economia que reagiu um pouquinho, o Brasil da economia está indo um pouquinho melhor, né? Que agora politicamente, socialmente nem se fala, o que é crime para tudo quanto é lado. Você viu os últimos cálculos que saiu em São Paulo, Bauru, foi o maior dos últimos 10 anos, né, João? Exatamente. O número de crimes, quer dizer, e a população desarmada, desarmamento, quer dizer, nós não temos nem arma para se defender na hipótese de algum levante, de alguma coisa. E onde eu quero chegar dia 3 agora, dia 2 ou 3, o Lula vai prestar depoimento. O Moro mudou para o dia 10. Mudou agora, eu vi a notícia agora há pouco. Diz que a Polícia Federal pediu isso por segurança. E ele mudou para 10. E lá diz que o que já está, pessoal, montando barracas para peitar a justiça, quer dizer, eu só enxergo coisa ruim acontecer no dia desse depoimento, viu, João? Eu realmente estou muito preocupado. Não sei como é que você vê isso. O ato de ser dia 10 talvez esvazia, porque esse povo está tudo lá já há uma semana, sem comida, sem nada, e estão na rua, né? Exato, e também amanhã, para sexta-feira, há uma greve geral programada, né? E vão centrar esforços nessa greve geral. Talvez isso também possa, na visão de quem organiza esse depoimento, esvaziar um pouco. Mas, Duda, eu vejo também isso, como assim, o último canto do último gole. Concordo com você. Essa resistência, ele não vai se entregar de mão beijada a partir de um grande consenso ou de uma autocrítica. Não se faz isso. Né? O brasileiro, acima de tudo, não faz autocrítica. Só a Rússia que fez, né? Abandonou o socialismo sem tiro, sem nada, né? Mas depois de um longo processo claro, também, né? Claro. Aí abandonou, de fato abandonou o regime por socialista. Democracia, por eleição. Exatamente. Por eleição. Foi uma depois tomada... de 70 anos no poder,
Quase 70, né, João? Dá mais ou menos 70. 1905. 17 a Revolução, né? A Revolução foi 17, a Revolução Bolchevique. 1917. 17 ou 7? 17, isso. Então, saíram em 70 e pouco? Em 90 e pouco? 90 e pouco. É o que deu 60 e tantos. É quase 70 anos, né? Quase 70 anos. Exatamente. Quase 70 anos. Mas surgiu, e lá tem um detalhe, surgiu um líder lá chamado Mikhail Gorbachev, né? Que foi um homem que soube catalisar o momento, né? Ele soube perceber aquele momento, Duda. E o Brasil precisa de liderança que perceba o momento, tenha sensibilidade e credibilidade, né? Para fazer o salto, para fazer a mudança, talvez até radical, que o país precise. Alguém que não tenha ânsia de continuismo, de poder, né, João? E que não seja... O Gorbachev estava no poder, entregou de mão beijada. Né? É um homem, mas é um alto grau de desprendimento do Gorbachev. Claro. Não um homem intelectual, culto, inteligente, sensível. Ele foi criticado, até hoje ainda é criticado, mas ele teve ele entrou para a história com um grande gesto. Dele, você sabe? Profissão? Qual a profissão dele? Não. Geógrafo. Professor de geografia. Tem uma visão ampla das coisas. De mundo, claro. De mundo, geografia política, enfim. E é isso que talvez a gente vá precisar, e não um só, né, como lá o Gorbachev, mas vários, né, renovar a política municipal, a estadual, a federal e encontrar soluções. As mudanças, elas ocorrem às vezes de forma invisível, até João, a gente não percebe. E como mudar os impostos? Empresário nenhum aguenta mais arrecadar impostos e o governo querendo receber mais. Sabe qual é o meu medo? É que um regime de exceção atinja o governo do Brasil. Entendeu? Provavelmente de direita, porque as esquerdas estão em baixa no mundo. Mas que seja de direita ou de esquerda. Não é hora para vir isso, né, João? Esse é o risco que esse momento impõe. Se não tiver saído, o que nós vamos fazer? Exatamente, mas há esse risco, né? Vai se procurar alternativas, vai se procurar soluções mágicas, e o risco é de cair nas mãos o país, o poder de um messias, de um aventureiro ou de um maluco qualquer, né? Nós temos exemplos já pelo mundo afora. E para isso a sociedade tem que ficar atenta, cabe a nós, né? Não tem outra solução, Duda, não tem. Não são os políticos tradicionais, não são os aventureiros, cabe à sociedade se posicionar. Eu não sei exatamente de que forma. Já foi para a rua recentemente, talvez vá ter que ir outras vezes, né? A eleição no ano que vem é crucial, mas a eleição não se resolve com o povo na rua, é com o povo na urna. É um processo complicado, complexo. Eu não sei se o ano que vem ainda nós vamos encontrar o líder, o perfil de um presidenciável que o país precise. Não sei. Talvez soframos mais tempo ainda. Eu não sei se o Trump dá para vestir esse papel de maluco que você falou, mas ganhou nos Estados Unidos de medo do terrorismo, de medo dos islâmicos. Exato. Jamais o Trump chegaria a uma presidência dos Estados Unidos se não fosse esse medo de atentados que tem na sociedade americana. E olha o paralelo com o que você falou agora há pouco. Qual que é o nosso medo aqui? A segurança pública. A maior demanda hoje é a segurança pública. O medo do bandido, da criminalidade, pode gerar um Trump nacional, um Trump tupiniquim também, que diz que vai prender, vai arrebentar, vai matar e vai fazer acontecer. Apostar nisso. E aposta nisso. Que vai pena de morte, etc, etc. Com medidas que se o povo escolheu, mas pelo que se percebe, não resolvem. Não, o americano já se arrependeu de ter escolhido o Trump, no modo geral, né? Já. Ele não ganha uma na justiça, ele perde todas. E ele vai se esgotar rapidamente, ele próprio por si, o governo. E não sei que se não vira um impeachment, até um pedido de demissão, porque ele é maluco o suficiente para isso. E nós já tivemos um maluco do Jânio Quadro aqui, né? Já. A pressão é grande, né, Duda? Eu imagino, governar não deve ser brincadeira, tem que ser pra gente muito consciente, muito forte, emocionalmente, centrada e com visão clara do que precisa ser feito, né, Duda? Porque se você ganha o país, se você ganha as pessoas, governa-se bem. Tem que perceber isso, por isso que a política é fundamental. É o político que vai perceber. Nós não estamos aqui enterrando a atividade política, porque não vai ser assim, né? Não se descobriu ainda a ciência, as ciências humanas não descobriram outra atividade ainda para a vida em sociedade, para a liderança, né? É através da política. Não essa política, mas através da ciência, da arte da política, né? João, você, embora seja um pouco mais novo que eu, mas se você é uma pessoa que participou, como eu participei, da vida política da nossa região nos últimos 30 anos, você, eu, 40, 50, sei lá quanto já, né? Então nós estamos cansados de ver Caixa 2 e etc. Mas nunca passou na minha cabeça os números absurdos da corrupção brasileira.
Acho que nunca teve no mundo isso, né, João? Não tem paralelo, Porque talvez. a hora que você vê esses números, o que passa na tua cabeça? Você imaginava isso? Você falou bem, Duda, a gente já sabia disso, Claro. sempre soube. A gente, em alguns momentos, você, a TV prevê, o jornal, denunciaram, houve até consequências, cassações, etc. Mas eu vejo a corrupção como algo cumulativo. É um copo d'água se enchendo, né? Agora transbordou. E para transbordar precisou o dedo de alguém ali, ou colocar alguma coisa a mais, que foi a ação da Justiça Federal, particularmente do Sérgio Moro, que liderou, que lidera esse processo, né? Mas não foi mérito necessariamente da Polícia Federal, que tem muitos méritos, ou do Ministério Público, ou da própria Justiça Federal. É que chegou num ponto de ebulição total que não dava mais, explodiu por si só. Por quê? A corrupção, enquanto a economia suportava a corrupção, ela seguia em frente. Mas a economia fez água, né? A economia chegou no limite. E você falou agora há pouco de impostos. O governo já sabe, todos nós sabemos que não há como aumentar impostos mais. Tanto que o Meirelles, essa semana passada, falou o seguinte, olha, todas essas medidas, a médio e longo prazo, elas objetivam o quê? Tirar um pouco o estado da economia para a iniciativa privada poder gerar a riqueza e aí sim suportar, inclusive, carga de impostos e voltar o ciclo econômico virtuoso, né? E ele diz isso, que a meta, a estratégia é essa, as medidas estão sendo tomadas aí, né? As reformas todas, aquela lei aquela lei fiscal que passou há um tempo atrás, que vai congelar os gastos por 20 anos, né? Então, a economia está caminhando para encontrar uma solução. É drástica, é dura, vai gerar insegurança nas relações de trabalho, vai gerar insegurança para o aposentado lá na frente. É o preço que nós estamos pagando, talvez pela nossa própria omissão, né, de termos meio que, de certa forma, corroborado com isso que está aí. Nós, que eu digo, sociedade, né? É difícil acusar alguém, mas... E a chance de resolver problema político só com novas eleições, né, João? É um processo, é quase que como fazer uma polenta, né? O Renato sempre cita esse exemplo, o Renato Zaider. A polenta você tem que mexer. Se você não encontrar o ponto certo dela, ela fica ou muito mole ou muito dura, ou o sabor não bate. Então tem um ponto certo. Agora, o processo político vai ter que encontrar um ponto. Nós estamos na fervura, Duda, e a fervura não chegou no ponto. E a fervura, como se percebe, ela causa dor, né? A quentura nós estamos na quentura da temperatura política, da temperatura social, a criminalidade que você citou. Tudo isso é sintoma de um país desarranjado, de um país que chegou ao fundo do poço de fato, né? A única coisa bacana disso, ou boa, ou pelo menos um pouco positiva, é que escancarou. Se escancarou, você tem que resolver. É como, não adianta você ter uma doença, ter um câncer e não saber que você tem um câncer, ele evolui silenciosamente. A sociedade está com câncer, mas esse câncer já é sabido, né? Inclusive está sendo combatido, né? João, a imoralidade, a incompetência. A gente sabia da coisa, todos nós sabíamos. Eu às vezes dava até a impressão que eu era racista em relação ao carioca, né? Sempre falei aqui. Mas a gente sabia, desde que o governo federal saiu do Rio, a corrupção que gerou no Rio, até com motorista de táxi, tudo que você precisava no Rio. Quem foi no Rio algumas vezes sabe. Viveu lá essa época. Agora o Brasil ficou igual ao Rio de Janeiro. O Rio ficou pior do que era e nós somos o Rio de ontem. Que barba. Disseminou, né, Duda? Disseminou, ficou endêmico, né? Como se diz por aí, endêmico. Endêmico é algo enraizado. Ontem o Supremo Tribunal começou a soltar já a cara do PT, do PMDB. Exato. Ontem já botou o grande problema aí, Duda, está na morosidade. O Tribunal Regional Federal da quarta região, que é lá Curitiba, precisa julgar agora o que já foi o que o Moro julgou em primeira instância. Como ele está demorando, e o STF já decidiu que só vai para a cadeia depois da confirmação da pena na segunda instância, que é o TRF lá, a quarta região. Então, enquanto eles não julgarem e confirmarem as penas do Moro, os condenados têm direito a transitar em liberdade, prisão domiciliar, tornozeleira. É um momento crucial da Lava Jato, inclusive agora. Se a Justiça do Paraná não agilizar, não fizer força-tarefa, não trabalhar quase que diariamente, final de semana, é possível que, com essa legislação brasileira que é perniciosa, é possível que muita gente ainda escape. E desses grandes. E se escapar, todo esse esforço que nós estamos falando, tudo isso que nós estamos passando, essas agruras, pode ter sido em vão. Isso aqui é o pior. Então, esse processo começou e tem que terminar. Tem que terminar de uma forma efetiva. Aí vai explodir. Porque se os grandões saírem numa boa,
Aí, Duda, aí perdeu-se a esperança, perdeu-se tudo. Aí explode, pode virar um caos social. E o Supremo Tribunal, João, não sei se você acha, infelizmente isso que eu vou falar, justiça é em primeira instância, quando muito na segunda. À medida que você vai subindo, acaba a justiça no Brasil. E o Supremo não tem respaldo popular nenhum. De cada 4 pessoas que você conversa, 3,9 critica o Supremo Tribunal, né, João? É um tribunal muito instável, né, Duda? Ele toma decisões político, que né? Não tem... Às vezes uma decisão no extremo, às vezes no outro. Ele foi eleito pelos políticos. Os políticos são tudo corruptos. O que podia esperar? Eu acho que o processo de depuração do país tem que devolver ao Supremo e ele voltar ao papel original dele. Só analisa questões constitucionais. Não entra na vida ordinária do país, né? O Supremo está muito dentro, está judicializado o país, por conta da política ter permitido, ter virado essa bandalheira que virou, né? A justiça ganhou corpo, ganhou fôlego e foi para cima. Até talvez como dever de ofício, né? É discutível isso. Mas precisa voltar à normalidade, cada poder no seu quadrado, né? Para a relação de freios e contrapesos funcionar corretamente. O Congresso quer limitar o poder do judiciário. Até é discutível isso. Mas que moral tem o Congresso brasileiro? Esse não pode. Esse não pode. Tem que ter eleição e aí o ano que vem. Isso. O próximo Congresso pode fazer. Exatamente. Que moral. Até porque isso não é a prioridade agora absoluta, né, Duda? A coisa mais fácil agora é... Eu roubei o Banco do Brasil, eu vou meter o pau no juiz, né? Caramba, no juiz, no delegado. Vou tentar cerceá-lo, vou tentar... exatamente. Entendeu? É uma vergonha, não tem moral nenhuma para julgar o judiciário. Tem que se discutir isso. Esse Congresso tem que discutir só a economia, como está fazendo, também porque não tem como esperar. A economia não tem como esperar. Mas o Temer fala bastante isso, né? Ele está fazendo um papel de governo reformista, Duda, talvez sem a legitimidade que deve ter, porque não foi votado, né, eleito diretamente, mas ele tem que fazer esse papel reformista. Tem que se encontrar os pontos das reformas, né, mas tem que se fazer. Não adianta achar que vai ficar tudo como antes no mundo da economia. Não dá, não aguenta. Vamos ver, já tem várias perguntas aqui, João. O Luiz Carlos. Boa tarde, professor Duda e Jabur. Nesse momento está sendo votado na Câmara Federal a lei da reforma trabalhista. Entre os artigos, tem um deles que vai acabar com a contribuição obrigatória sindical. Com isso, será o fim de sindicalistas pelego que existe no Brasil. O que acham disso? Eu acho positivo, Duda. Eu não sou um especialista em legislação trabalhista e mesmo sindical, mas eu acho positivo pelo momento que o país vive. É hora de as pessoas, e não só o sindicalista, é hora de todos nós, o funcionário público, o da iniciativa privada, conquistar as coisas pelo poder de convencimento, pelo poder de trabalho, da mobilização, pela coerência, pela razão. E não ficar dependurado em legislação que lhe garante direitos e privilégios. Então tá certo, isso é do Brasil velho. Ou todo mundo enxerga isso, ou nós não vamos sair daqui. Ou não sai, exatamente, esse é o pacto que precisa ser feito. Todos nós, vamos abrir mão daquilo que ficou velho. Essa história do direito adquirido acabou nesse momento. A crise acabou com o tal do direito adquirido. Quer ver, eu vou analisar um outro aspecto. O número de sindicatos que defende o trabalhador é o dobro do número de sindicatos patronais no Brasil. Um absurdo. Já é uma discrepância. Já é uma discrepância. Segundo lugar, tem 13 milhões de desempregados no país, todos da iniciativa privada. 13 milhões é 1/3 da população da Argentina, é 3 Suécia, é 2 Noruega. Todos esses 13 milhões são da iniciativa privada. Se esse modelo trabalhista desse certo e os sindicatos faziam a defesa do trabalhador, nós não teríamos aí funcionário público ganhando... algumas categorias de funcionalismo público, não são todos, ganhando 10 vezes, 20 vezes o que ganha um trabalhador da iniciativa privada. Então nós temos um modelo sindical que o resultado foi 0. 13 milhões na rua, o que é um absurdo, é muito mais do que quando o PT assumiu o poder. Parece-me que tinha 5 ou 6 milhões de desempregados quando o Lula assumiu. Era 7%, agora nós estamos em 13% do país. Pronto, Então é isso mesmo, 5, 6 para 13. Né? E veja bem, só para você ver. E você vê um absurdo. Um sapateiro lá do Congresso ganha 15 mil reais por mês,
o barbeiro ganha 12 mil reais por mês. Eu vi um número agora na discussão da reforma da Previdência que a aposentadoria média do servidor público é de 9 mil reais, a média do Brasil. A aposentadoria média do trabalhador da iniciativa privada é 1.200 reais. E aí, 9 vezes de diferença. Então o que os sindicatos fizeram nesses anos todos, João? Perderam muito tempo. Eu acho que é importante ter sindicato. Claro, só que eles têm que se reformar como o país vai se reformar, todos eles. Não se discute a essência do trabalho, se discute só a questão econômica o tempo todo, a forma. E como levar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas não se discute de fato o trabalho. Os sindicatos não discutem o trabalho. Os sindicatos são atuantes? Nos Estados Unidos. Eu li um artigo que a hora que um presidente de um sindicato dos transportes de motorista quer falar com o presidente recebe ele na hora. E o senador tem muito mais dificuldade para falar com o presidente do que um presidente de sindicato nos Estados Unidos. Conquistaram esse respeito, né? Claro, lógico. O Lula era um grande sindicalista, embora tem teorias aí que ele já traía o sindicato naquela época. O livro do Tuminha, a declaração até do presidente Odebrecht agora. Mas era um grande líder sindical. Foi para a política. O Paulo Scaff, que era líder dos empresários, foi ser candidato para a política e está manchado aí a biografia dele, como também tendo levado vantagem do Lava Jato. Então, ninguém quer ser líder civil aqui nesse país. Ninguém. Acho que a única entidade civil que nós temos que respeitar, João, não sei qual é a opinião tua, é a OAB. Ainda que está defendendo o advogado aqui, não é isso, né? Ela perdeu um pouco da força nacional. Porque também tentaram entrar na política. Entrou num jogo corporativo também, muitas vezes, né? E perdeu aquele senso Mas ainda que tem mais credibilidade. Não, mas tem, né? não tenha dúvida. É uma entidade de credibilidade, como há outras entidades classistas e de trabalhadores também que têm credibilidade. Mas elas não estão se apresentando, né? Sintetizando, Luiz Carlos, nós concordamos com você, tem que parar com isso. Vai pagar sindicato quem quer ser filiado no sindicato e acreditar no sindicato. E outra, a lei, inclusive, com a reforma, vai permitir, inclusive, que o cidadão permita descontar esse dia do ano aí. Então, não é uma coisa que corta. Se convencer o trabalhador, me deixa descontar o trabalhador. Eu jamais deixaria de pertencer a um sindicato. Exatamente. Você concorda? Exatamente. Jamais deixaria. Agora, mas na hora que é obrigado, o dinheiro dos caras vem fácil, amigo... Vamos ver se eu não apaguei errado aqui. Agora quem fala... Duda e João, boa tarde. É o Monteiro. Bauru, nesses 40 anos para trás, perdeu muitas indústrias que se foram daqui, muitas que não vieram por muitos problemas. Com isso, nós perdemos muitos empregos. Eu ia falar de Bauru depois, mas vamos responder a pergunta do Monteiro. E a prefeitura deixou de arrecadar muito. Reiterando, nós precisamos unir forças para não perdermos a montadora de automóveis que quer se instalar em nossa cidade. O que você sabe dessa montadora, João? Olha, eu conversei até com a Aline Fogolin, que é a secretária do Desenvolvimento, e ela disse que essa montadora, se não me engano, a Puma, né? Ela fez sondagens em vários municípios, e Bauru entre eles, mas nada que tenha nos dado a garantia de que ela vem para cá, né? Ela também não disse isso, segundo a secretária, né? Bauru é uma candidata, mas agora surgiu, me parece que, se não me engano, Rio Claro, Rio Claro, né? Que é uma região que é muito mais próxima de São Paulo, muito mais desenvolvida, que talvez possa... frustrar essa nossa expectativa, né? Vamos torcer para que dê certo, porque uma montadora seria muito bom. Mas eu acho que, entrando na pergunta do Monteiro, Duda, eu acho que Bauru também não fez o seu dever de casa, né? Os inúmeros governos que passaram por aí, a prefeitura até hoje se discute como aprovar um projeto, um simples projeto de gente daqui da cidade, não é de fora, não, e que não se consegue, porque tem uma série de entraves, tem uma série de gargalos lá que precisam ser resolvidos. Então, nós também patinamos no tempo, e agora o resultado está aqui. A indústria se direcionou para outros setores. Bauru é uma localização bacana, mas nós estamos abaixo do Rio Tietê, quer dizer, o que se desenvolve é lá de cima, a parte de cima é Campinas, Ribeirão, Rio Preto. Não sei quando vai chegar para cá o desenvolvimento, e para isso tem que ter condições também. Mas viu, Monteiro, agora uma coisa é importante. Claro, uma montadora que seria importantíssima para arrecadação de impostos, principalmente. Agora, mão de obra em locadora, Monteiro, era assim, hoje é assim. Na Alemanha diz que um operário monta um carro. Aqui no Brasil diz que são 3. 3 operários. Quando eu vi a construção da Toyota lá no meio da Castelo Branco, eu falei, mas esses caras são loucos, vão construir uma vila aqui?
Diz que os empregados daquela Toyota que montou Sorocaba. lá, de Sorocaba, diz que vem 2 ônibus que vêm só atrás todos os operários da fábrica. É muita automação. Parou, é tudo automático. E o mundo tem que pensar nisso. A robotização está tirando o emprego de todo mundo. Por isso que tem que ter uma reforma trabalhista. Também por isso. Claro, até por isso. Porque não adianta mais. As empresas, só as de serviço, que ainda mantém um número adequado. O resto vai fazendo assim, ó. Montadora de carro, era isso. Banco. Se pegar qualquer banco de Bauru, nenhum tem 10 funcionários, João. Há uns 2 anos atrás eu contei o que tinha mais, tinha 9 funcionários. Exato. 5 são gerentes. 2 caixas ali? 3 caixas, né? Só. No máximo. Antigamente, qualquer banco aí... todo mundo trabalhou em banco que você conversa. Eu trabalhei no Bradesco, eu trabalhei no Comind, eu trabalhei... Hoje, ó, banco também não tem mais ninguém. É lamentável isso. E é uma preocupação para o futuro, né? E o povo tem que viver. Que se trabalhe menos, dá mais feriado, mas todo mundo tem que trabalhar. Pergunta para você agora, João. É preciso e é prudente que o prefeito Gazeta suspenda imediatamente essa licitação por emergência da compra de marmitas que está cheirando muito mal. Tudo a licitação nesse país cheira mal, né? Vamos ver quem vai perguntar. Embora o fornecedor irá vender 18 mil marmitas, ele diminui a quantidade do alimento e quase que dobrou o preço. Um verdadeiro absurdo. E que se materializar providências legais terão que ser tomadas. Pergunto, qual a sua opinião, João? É o Pedro Valentim perguntando. Olá, Pedro, tudo bem? Nós nos deparamos com esse assunto ontem lá na redação, publicamos hoje a matéria, a princípio relatando os fatos, né, Duda, sem entrar no mérito, ouvimos o secretário, ouvimos inclusive o prefeito, e nós estamos, Pedro, no momento de averiguar, de entender o porquê disso tudo, né? Há lá um argumento de que o governo passado subestimou um contrato, uma licitação, e há um outro argumento, todos razoáveis, de que no começo do ano se gastou mais marmita por conta dos reparos das chuvas, que consumiu hora extra de trabalhador, e com isso, naturalmente, precisa-se de mais energia, né? Mas são apurações preliminares ainda, Pedro. É estranho ouvir falar no marmitex de R$15, né? A gente vive aí na sociedade, até come às vezes de marmitex, e a média é 10, 11, mais 12, barato, né? Até, 5, 6. Mas esse marmitex, ele talvez tenha um peso maior, tenha um reforço maior por se tratar de trabalhadores braçais, que precisam de energia, né? de consistência na sua alimentação. Então, nós estamos apurando. O jornal colocou isso como uma notícia hoje, porque entendeu ser relevante a discussão que a gente começa a fazer. Eu não queria julgar precipitadamente e dizer que possa ter desvio, roubo, superfaturamento. Aliás, o secretário da administração, inclusive, começou a olhar com atenção para esse problema, segundo ele mesmo nos disse ontem. Vamos aguardar os fatos, Duda, sem julgar precipitadamente. O que deu aquele negócio que era do governo estadual, daquele restaurante que cobrava R$1, R$2? O Bom Prato. O Bom Prato. Existe, funciona bem, praticamente lotado diariamente, mas é limitado, né? Ali para, acho que a refeição em torno de R$2. Como funciona em Bauru? Se não me engano, na 1º de agosto, bem no centro da cidade, próximo ali da Praça Rui Barbosa. Uma quadra antes ali da praça, para quem vem da Nações, para o centro. Bom Prato. É um programa bacana, interessante, que podia se multiplicar, claro, né? Claro. Jerônimo Ferreira, quem pergunta, ele é do Estoril. Gostaria da opinião dos senhores sobre a compra do Marmitex sem licitação. É a mesma coisa. Eu até queria acrescentar, Duda, aqui também um outro aspecto que é discutível nisso, que a gente vai apurar, é a questão da emergência, né? Se justifica o contrato de emergência. Então isso tudo vai ter sequência. Tá. Agora então o Jerônimo quer saber a nossa opinião, mas você quem dá, João? A respeito do Marmitex. É isso que eu falei agora para o Pedro, Jerônimo. É o início de apuração, pelo menos jornalística, né? A gente viu isso, chamou atenção e botamos a público, para a sociedade discutir, a prefeitura própria olhar com atenção, a Câmara, quem sabe, pedir informações, né? Oxalá que não seja nada fora dos parâmetros legais e mesmo éticos, né? E que isso tenha uma boa justificativa, né? Vamos aguardar mais um pouco. Eu acho que é cedo para fazer qualquer julgamento. Marcos Eduardo, Duda e João, boa tarde.
Avisem a prefeitura que na quadra 1 da rua Silvio Jardim, em frente ao cartório eleitoral, ontem já teve gente que falou isso, apareceu um buraco esta semana bem no meio da rua. E lá pode-se parar automóveis dos dois lados. Ficou complicado. Nesta semana, a rua Silvio Jardim, na quadra 3, tem um buraco desde a época do Rodrigo Agostinho. É o nosso problema crônico, né, Duda? E a chuva está aí, né? Hoje está chovendo, quer dizer, a gente imagina que essa época é de estiagem, não é. Então o Bauru vai sofrer com isso, eu acho que o ano todo dessa vez, né? Porque o tapa-buraco ainda está licitando. Uma chuva grande entre hoje e amanhã, uma chuva grande. Chegou uma frente fria que vai precipitar chuva e frio também. E o que dizer de buracos, a Duda não tem nem como dizer muito. Ele tem razão, porque o buraco faz aniversário. Sabe que tem buraco grande? Está diminuindo o número de buracos, eles estão emendando. Isso é positivo. Esse buraco aí deve ser uns 20 buracos que tinha lá, agora é um só. Melhorou, né? Infelizmente. Só que nesse, infelizmente, cabe carro lá dentro. Nos outros cabia só o pé da pessoa. E é um governo que está começando, você não pode exigir 100%. Ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro em caixa. Exatamente. Eu tenho certeza que o Gazeta já passou o fanismo dele. Entrou com o fanismo. Pé no chão agora. Agora é pé no chão. A vida real é diferente da vida ideal. Quebrou o trator, já não tem dinheiro para arrumar o trator. Quebrou e vai tentar fazer fiado, se atrasou uma prestação, o empresário que está tudo quebrado, fala, não vendo mais para a prefeitura. Já nós vamos ouvir isso. Fora uma coisa da nossa cultura ainda é tudo, nós ficamos de olho o tempo todo no poder público, né? Seja no estadual, municipal, federal. Vai trabalhar, né? Tudo, a gente não espera, não dá para esperar mais. O poder público tem que fazer sim a parte dele bem feita, mas a gente só reclamar também não vai leva nada. A gente vai ter que encontrar as nossas próprias soluções, quem sabe em grupos, em quarteirões, em bairros, né? A gente tem alguns poucos exemplos assim, né? Vamos, questão, buraco é claro, buraco. Agora tem até empresa aí que vende tapa-buraco, você compra lá um saco, vai em frente da tua casa, você mesmo tapa o buraco. É uma inversão de valores, mas talvez seja uma solução paliativa. Né? Tem empresa vendendo água, João. Água em empresa. A água para nem mineral às vezes, né? A água para a empresa jurídica aqui em Bauru é mais cara do interior do estado de São Paulo. Eu tenho escola em algumas cidades, a água mais cara para prédio de escola é Bauru. Não tem igual, é um absurdo o preço da água. É água potável, não mineral. Claro, mineral já é. Não, eu estou falando da água comum. Do DAI. As residências, eu queria que falasse, é menor do que a Sabesp. Residência é. Mas comercial, é um verdadeiro absurdo. Verdadeiro absurdo. Cláudio Kojak. Boa tarde, Duda e João. Gostaria que você desse sua opinião sobre os primeiros... Eu ia te perguntar agora. O Claudião aqui acertou isso aí. Agora eu ia falar, João, na segunda parte, eu quero que você fale sobre os primeiros dias da administração do Gazeta. Ele quer que você analise os 100 dias que o Gazeta destravaria Bauru. Boa tarde, Claudião. A gente lá, por dever de ofício no jornal, o Duda aqui, os outros veículos de comunicação, nós olhamos com lupa o governo, né? Por dever de ofício, para poder encontrar os problemas. E jornalismo não é aquilo que é normal e que segue em frente. Jornalismo é ver o que é anormal. A gente tem o dever de mostrar aquilo que não está dentro dos parâmetros, dentro dos trilhos. Então não é que nós gostemos de coisa ruim, de desgraça, não é isso, mas nós temos que olhar. Se você for procurar, você acha problemas no governo do Gazeta nesses 100 primeiros dias. Eu posso citar um, por exemplo, que eu acho que ainda falta uma articulação política muito mais afinada, falta um articulador, acima de tudo, ou mais de um articulador político no governo do Gazeta. Ele, pessoalmente, não pode exercer esse papel e nem tem tanta afinidade assim com esse trato da política, e a política não é a política mesquinha de bastidores só, não, a política mais ampla também, mas ele, enfim, vai ter que centralizar isso, vai ter que trazer para si isso também, mas precisa de gente do lado dele para isso, porque ele tem muitos compromissos, os problemas são inúmeros. Agora, no geral, o governo geral, fazer uma avaliação de 100 dias de governo é muito pouco, talvez ele até próprio tenha criado essa expectativa nas pessoas quando lançou essa ideia lá na campanha eleitoral, mas é campanha eleitoral e está na hora de acabar com campanha eleitoral. Esses 100 dias, eu acho que está mais no plano de retórica, no plano de tentar, acabou, do que de prática. Não dá para fazer nada com 100 dias, mesmo o maior político do mundo, se é que ele existe, na prefeitura mais organizada, nem que tivesse dinheiro, 100 dias são só 100 dias. Então, ele talvez pague o preço e justamente
justamente por ter criado essa expectativa. Ele diz que, olha, não prometi nada, e me está dizendo, inclusive, que cumpriu 90 e tantos % desses de 47 compromissos que ele elencou, mas muitos ali são subjetivos, né? Bom relacionamento com a Câmara, tudo bem, é uma promessa que é bacana. Então não dá para fazer uma avaliação assim dos 100 dias, ou dar uma nota, ou dizer que foi bom ou foi ruim. Eu acho que é um governo que está procurando trabalhar e procurando acertar. Isso a gente percebe. Se empenham bastante, se empenham demais. Talvez até o excesso de empenho gere erros que eu me referi agora há pouco. Mas tudo isso visando o acerto. Então nós temos que dar um crédito de confiança e apontando os problemas, né? Como nós, por exemplo, fizemos hoje com a questão do Marmitex comprado. Mas, no geral, tem que dar um crédito de confiança, porque nós precisamos de união em Bauru também, né, Duda? Nós precisamos fazer as coisas andarem, independentemente de política, de partido. Prefeito, tem que dar um tempo. Não adianta, não tem dinheiro. Exato. Vamos ver agora a capacidade, criatividade, vamos ver o que ele vai fazer. O Rodrigo, no último mandato dele, foi horrível. Não tinha dinheiro. No primeiro, foi bom. Fez um montão de coisa. Agora, o Gazeta, para ser melhor prefeito que o Rodrigo, tem que ir bem, mesmo sem dinheiro. E a chance que ele tem, inclusive, de mostrar que vai ser um bom gestor público, né? Ele tem essa chance. O Orlando Gasparini quer a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Olha, Orlando, eu não sou especialista também nisso, enfim, a gente fala por conta de ser um observador geral das coisas. É mais uma reforma daquelas que já poderiam ter sido feitas anteriormente com menos sacrifício para a sociedade. Nesse momento de afogadilho, para passar mensagem para o investidor estrangeiro, para tentar estancar o déficit público, ela vai ser dolorida, está sendo, e nós estamos percebendo isso. Cabe a cada um, com a sua consciência, aceitar ou não, né? Cada um vai pagar um preço, isso é inegável, né? Inclusive até os próprios políticos que vão entrar no regime comum de aposentadoria, os próximos. Os que estão aí já se garantiram. Não, quem está aí vai ter direito adquirido, né? Eles já se garantiram pelo que está no projeto da Previdência. Mas os próximos também vão se aposentar normalmente. Nos Estados Unidos, a idade mínima é 66 anos, tanto homem quanto mulher, não tem diferença. E o ano que vem aumenta para 67. E eu acho que essa polêmica, inclusive, está encerrada. Isso até o pessoal mais contrário, mais à esquerda desse governo, já parece que não discute tanto o problema da idade, né, Duda? Agora a discussão... A idade agora está pondo 65 para homem e 62 para as mulheres. Exato. Teve emenda aí recente, né? Eu acho que tem que encarar o problema, viu? Eu esqueci o nome do telespectador. Tem que encarar o problema e cada um de nós... O Gasparini. Cada um de nós, bem ou mal, concordando ou não, nós somos parte desse todo chamado Brasil. De alguma forma nós temos responsabilidade. Não tanta responsabilidade, os honestos, as pessoas de bem, quanto esses políticos salafrários, mas nós temos que salvar o país. Depois, quem sabe, possa recompor, enfim... nós temos que encarar o problema. Tem que ser feita. A minha opinião é essa, que tem que ser feita. Essa reforma, como as outras reformas. Juro por Deus, eu não me perdoo. Nunca imaginei que um cara ia roubar tanto dinheiro assim. Você vê, né? E não dá nem para usar, né? Não dá para entender. João, se eu der $1 milhão para você, o que você vai fazer com $1 milhão, João? Não precisa ser 8, 10 milhões, dá $1 milhão, eu já vou, eu já vou ter que pensar muito o que fazer com isso. O que eu vou fazer com $1 milhão? $1 milhão de dólar? De dólar. Entendeu? Absurdo. 8 milhões de dólares, 12 milhões de dólares, 18 milhões de dólares. Vão roubar no inferno. E ressalte do papel do grande empresariado nessa história toda, né? Você vê o Odebrecht, aquelas delações até meio cínicas em alguns momentos, assim, absolutamente frias. Como se fosse normal. Lá no Japão hoje, um ministro renunciou porque falou uma coisinha lá que ofende. Ele falou o seguinte... Ganhou uma máquina fotográfica, ele falou declarou, está caçado. Mas ele falou lá o seguinte, esse ministro falou, olha, ainda bem que ele é lá de Tóquio, ele falou, ainda bem que aquele tsunami não foi em Tóquio e foi naquela região. Pronto, bastou para ele perder o cargo. Por quê? Ele fez sofrer quem passou pelo problema, né? E isso bastou para o ministro no Japão cair. Aqui você ouve barbaridades, vê-se barbaridades. João, não sei se você vai lembrar disso, isso deve fazer uns 30 anos. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, né? Tiraram uma noite, ele saiu sozinho, foi numa lanchonete, comeu um sanduíche e voltou. Que era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Né? Ou era o primeiro-ministro? Não me lembro. Uma das coisas. E foi
Aí, dali um mês, 2 meses, a imprensa mostrou a fotografia dele de noite. Ele foi sozinho, sem segurança. Teve que renunciar. Fugiu ao protocolo, fugiu a todas as regras. Você lembra disso? Lembro. Ele teve que renunciar, falou, você arriscou a segurança nacional. Ele não é ele representa, ele é o Estado ali. Como é que você vai, esse nego te mata numa dessa, é crise nacional. Gera uma crise nacional. Você lembra disso? Exato, João? lembro. Faz uns 30 anos isso, não faz? 20, faz tempo. Faz muito tempo. E ele é o Estado ali, né? Essa noção, essa separação que o político normal não faz, que o empresário, o grande empresário, e talvez, quem sabe, o médio, eu não sei, né? Cada um sabe da sua vida. Não tem que fazer distinção. Deixa o Estado lá. O Estado tem que ficar com o seu papel. A iniciativa privada não tem que obter vantagens do Estado, de forma nenhuma. Tem que fazer lobby, sim, tem que colocar as suas pretensões, tem que as suas demandas. Por exemplo, hoje a Fiesp, né, está com anúncios aí na imprensa pedindo uma redução de imposto. Isso é muito legítimo. Mas a Fiesp, que tinha uma credibilidade total, o senhor Paulo Scaff teve a honra de tirar a credibilidade da Foi para a política numa hora ruim, né? Que hora talvez se ele tivesse esperado o Duda agora, com essa carência de líder, era a hora dele. O Scaff. Um líder da sociedade civil. Exatamente. Foi na hora errada. Na hora errada. João, se eu for candidato, eu tenho 2 votos, hein? Esse dia uma pessoa falou aqui... O meu também, eu já falei aqui. Aqui é dona Denise Moura. Duda, adoro você e o seu programa. Continue sempre assim. Dona Denise, se um dia eu resolver ser candidato, por favor, vota em mim, né? Tem direito de pedir meu voto. Lógico. Claro. Vou fazer mais uma pergunta para você. João, ninguém está julgando precipitadamente. O Pedro Valentim que voltou. Só que pela quantia de 18 mil marmitas vendidas, por mais que seja reforçada por causa dos trabalhadores boçais, o preço não poderia ser R$15. Nós também achamos, o João também acha, Pedro. Mas ele falou, é cedo, vamos apurar. E outra, diminui a quantidade do quilograma das marmitas. Para mim continua cheirando mal esta licitação, mas vamos aguardar. É isso, Pedro, é isso. Vamos ficar de olho, lançar luz em cima. Nosso papel é lançar luz, né? Não é, a apuração é da Câmara, é da própria Prefeitura, né? E vamos acompanhar. É que o problema de executivo, secretário, prefeito, tem que fiscalizar. Mas a gente sabe que crime de prefeito demora 8, 10 anos para aparecer. Se o Rodrigo fez alguma coisa errada, vai aparecer daqui a uns 4 anos. Agora, o legislativo é mais exposto, dá pra gente ver a conduta pelo que eles falam na Câmara, né? Agora, sei lá, mas nesse Brasil eu já dou razão pro Pedro. A hora que você vê uma construção, você fala, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? A gente já fica com... Eu já estou nessa fase. Vai fazer uma ponte. Eu falo, ai minha Nossa Senhora da Aparecida. Quanto vão levar por fora nessa ponte? Quanto dinheiro de quantas pontes vai custar essa ponte, né, João? Exatamente. É a história do Brasil. A questão da confiança, né, Duda? Como é importante restabelecer a confiança no poder, entre as pessoas mesmo, né? Tá esgarçado isso. A única coisa que nós temos que saber é nós temos que trabalhar, senão nós não vamos ajudar o país. Em segundo lugar, o João falou uma grande verdade no início. O Brasil, de econômico, melhorou um pouquinho. Mas já melhorou um pouco. O PIB já é 0, alguma coisa positiva. Não, deu 1 e pouco. 1 e pouco. Fevereiro deu 1 e pouco. Mensal. Verdade. Trimestral, né? Ok? João, mais alguma coisa? Não, Duda, obrigado e continuamos a postos, viu? Discutindo aqui com você, que é um prazer, é a grande tribuna na televisão aqui de Bauru e da região de discussões de temas locais, regionais. É um prazer muito grande estar aqui colaborando com isso. Muito obrigado. Você é uma peça importante no nosso jornal, viu? Muito obrigado. Obrigado, João. Eu agradeço a sua audiência e continue... o Gasparini da Coab agendou com a Nádia sexta-feira. Ontem eu fiz até... Porque a última vez que o Gasparini veio aqui foi em 2012. A Nádia chama. Homem público não pode se dar esse luxo. O assunto voltou a... Claro, né? Embora jamais vamos pôr a culpa no Gasparini de tudo que aconteceu na Coab. Podemos mostrar erros, apontar tudo. Porque essa Coab foi um equívoco histórico em Bauru e um dia Bauru vai pagar a conta, lamentavelmente. E parece-me que a Coab está mandando um montão de gente embora agora, né? Você está mandando agora, por que não mandou antes? Isso o Gasparini vai responder
sexta-feira. Você está sabendo que está mandando gente? Não estou sabendo disso. É uma informação para a Os gente acompanhar. vereadores que eu entrevistei ontem falaram isso. Vamos acompanhar a entrevista dele para... Já mandou. Eu agradeço a sua audiência e continue ligado aí nos horários alternativos da TV Presente. Tchau.